Olá, espaçonauta! Era uma noite tranquila, de segunda-feira, 10 de agosto de 2026, na ilha de Hainan, no sul da China, centro de lançamento especial de Wenchang. Às 20 horas e 2 minutos, horário de Pequim, o Long March 7A, um foguete de 60 metros de altura e 573 toneladas, decola majestosamente. A chama dos motores ilumina o céu noturno. Tudo parece perfeito. Os primeiros 60 segundos de voo são normais. O foguete sobe, inclina na direção certa, segue o plano de voo como um relógio suíço. Mas então, aos 85 segundos de voo, algo dá errado. Muito errado. Em vídeos capturados por espectadores e compartilhados nas redes sociais, vemos o foguete se transformar em uma bola de fogo gigantesca, envolto em fumaça preta espessa. Em segundos, 573 toneladas de tecnologia aeroespacial carregando um satélite de comunicações militares de última geração viram destroços caindo no mar da China Meridional. E aqui está o problema. Isso não era um foguete novo em teste, não era um protótipo experimental. O Long March 7A é um dos cavalos de batalha do programa espacial chinês. É um foguete maduro, com 18 voos nas costas, 17 sucessos consecutivos nos últimos 5 anos. É o tipo de foguete que você confia cegamente, até não poder mais. E o que torna essa história ainda mais interessante é o que aconteceu depois da explosão, porque quando um foguete maduro falha, você não tem apenas um problema técnico, você tem um problema sistêmico. E é aí que a história da China fica mais dramática. Vamos aos fatos. O Long March 7A, também chamado de Long March 7 modificado, decolou do complexo de lançamento 201 em Wenchang. A missão era levar o satélite Zhongxin 4B, também conhecido como ChinaSat 4B, para uma órbita de transferência geoestacionária. Para você que chegou aqui agora, não sabe ainda o que é uma órbita geoestacionária, é uma órbita elíptica que leva o satélite a uma altura de aproximadamente 36 mil quilômetros e de onde o satélite vai operar em posição geoestacionária, ou seja, ele fica sempre parado em relação a um ponto fixo no solo. É perfeito para satélites de comunicações, porque as antenas no solo não precisam ficar se movendo para seguir o satélite. O Long March 7A é projetado especificamente para missões desse tipo. Ele pode colocar até 7 toneladas nessa órbita de transferência. É um foguete de carga média, mas extremamente importante para o programa espacial chinês. A carga que ele carregava nessa missão não era qualquer coisa. O Zhongxin 4B é um satélite de comunicações de próxima geração. E aqui, galera, entra uma informação crucial que eu recebi de uma fonte dentro da indústria aeroespacial chinesa. Satélites Zhongxin de numeração baixa são satélites de comunicações militares. Isso mesmo, não era um satélite comercial qualquer. Era um ativo militar de alto valor. Segundo minha fonte, o satélite em si custou 3,2 bilhões de yuans, aproximadamente 60 milhões de dólares. E o lançamento custou cerca de 114 milhões de dólares. Então, galera, em 85 segundos, a China perdeu 174 milhões de dólares, literalmente transformados em fogo e fumaça. Mas o custo financeiro é apenas uma parte do problema, eu diria, a ponta do iceberg. Porque quando você perde um satélite de comunicações militares de próxima geração, ainda mais dentro da China, você não perde apenas dinheiro. Você perde capacidade operacional, você perde tempo, perde vantagem estratégica. E agora vem a pergunta do milhão. O que pode ter causado essa falha, essa explosão? A agência de notícias Xinhua, a agência oficial do governo chinês, confirmou o fracasso aproximadamente 3 horas após o lançamento. A nota foi curta e grossa, bem aos moldes chineses. Abre aspas.
O foguete experimentou uma anomalia durante o voo e a missão de lançamento falhou. A causa está sob investigação. Fecha aspas. E é tudo que temos. Típico, né, pessoal? Os chineses são mestres em dar o mínimo de informação possível. Menos ainda nos fracassos, que, diga-se de passagem, não são muito comuns por lá. Mas vamos analisar aí e saber o que os especialistas estão dizendo. A explosão aconteceu durante a queima conjunta do primeiro estágio e dos 4 boosters laterais. Para que você entenda, o Long March 7A é um foguete que tem um núcleo central, ou seja, um estágio central, e 4 foguetes auxiliares laterais, os chamados boosters laterais, que dão um empurrão inicial. Todos queimam ao mesmo tempo nos primeiros minutos de voo. A explosão aconteceu entre os 83 e 85 segundos de voo. E aqui, galera, tem um detalhe técnico importante. Esse é aproximadamente o momento do que chamamos de max kill, ou pressão dinâmica máxima. Já falei várias vezes em vídeos aqui do canal, mas eu vou explicar de novo, caso você que está me ouvindo aí não saiba o que é um max kill. Quando o foguete sobe, ele enfrenta a resistência do ar. Nos primeiros segundos, ele está subindo devagar, então essa resistência não é tão grande. Conforme ele acelera, a resistência aumenta. Mas conforme ele sobe, o ar ali vai ficando mais rarefeito, então a resistência diminui. O max kill é justamente o ponto de equilíbrio, o momento em que a combinação de velocidade e densidade do ar cria a máxima pressão sobre o foguete. É como colocar a mão para fora da janela do carro em alta velocidade. Quanto mais rápido ali o carro vai, mais pressão você vai sentir na mão. Mas se você subir numa montanha, o ar vai ficar mais rarefeito e aí essa pressão é um pouco menor. O max kill é o ponto de máxima tensão estrutural, logo um dos mais críticos durante o lançamento. E é exatamente nesse momento crítico que o Long March 7A explodiu. A princípio, nós podemos pensar em 2 possibilidades principais para o acontecimento. A primeira, obviamente, uma falha técnica real. Alguma coisa deu errado nos motores, nos boosters, na estrutura, e o foguete simplesmente se desintegrou sob as tensões do max kill. A segunda, o acionamento do sistema de terminação de voo. Gente, todo foguete tem um sistema de segurança que é chamado de FTS, Flight Termination System, ou sistema de terminação de voo. Se o foguete sai da trajetória planejada e representa um risco de alguma forma para áreas populadas ou ativos importantes, esse sistema é acionado automaticamente ou por comando humano, e isso destrói o foguete no ar. Os vídeos mostram uma explosão súbita, o que é consistente com o acionamento de explosivos do FTS, mas também é consistente com uma falha catastrófica dos motores. E aqui entra o verdadeiro pesadelo. O motor usado no primeiro estágio do Long March 7A e nos boosters laterais é o motor YF-100, um motor ciclo de oxigênio líquido e querosene, o que chamamos de Kerolox na indústria. O YF-100 é usado não apenas no Long March 7A, mas também no Long March 5, o foguete pesado da China, seria o correspondente ao Falcon Heavy da China. E no Long March 6, é o motor mais comum em toda a frota moderna de foguetes chineses. Se o problema for no YF-100, você não tem apenas um problema com o Long March 7A, você tem um problema com praticamente toda a frota estatal da China. E é aí, gente, que a história fica muito mais séria. Para entender por que essa falha é tão preocupante, você precisa entender todo o contexto. O Long March 7A fez seu voo inaugural em março de 2020. E adivinha? Esse voo inaugural também falhou. O foguete explodiu. Ele passou por uma revisão completa, corrigiu os problemas e desde então teve 16 voos bem-sucedidos consecutivos. O voo mais recente antes desse fracasso foi em julho de 2026, quando lançou o satélite Tianlian-3 para a órbita geoestacionária. Sucesso completo. Então, quando um foguete que passou por 5 anos provando sua confiabilidade falha, você tem que se perguntar, o que mudou? E aqui entra a perspectiva levantada
por uma das minhas fontes na indústria aeroespacial chinesa. Segundo ela, isso não é um problema tecnológico. Se fosse um foguete novo em teste, tudo bem, faz parte do processo. Mas esse é um modelo maduro, com histórico comprovado. Então, gente, segundo a minha fonte, isso pode ser um problema de controle de qualidade. E essa é uma distinção crucial, porque um problema tecnológico você resolve com engenharia. Você testa, identifica, redesenha, reprojeta, corrige. Mas um problema de controle de qualidade, ixi, isso sugere algo mais profundo, galera. Sugere que talvez processos não foram seguidos. Talvez peças usadas foram aprovadas sem os testes adequados. E talvez alguém aí atalhou o caminho. E quando minha fonte diz, abre aspas, eu espero ver alguma investigação de corrupção ainda esse mês, fecha aspas, aí a gente percebe que isso vai além da engenharia mesmo. E isso entra no terreno político. Porque na China, galera, quando algo dá errado no programa espacial, especialmente quando envolve ativos militares de alto valor, as consequências não são apenas técnicas, são pessoais. Minha fonte foi clara, abre aspas, alguém precisa ser responsabilizado pelo acidente, independentemente de ter havido corrupção ou não, fecha aspas. E isso nos leva às consequências imediatas. Logo após a explosão, a China tomou uma decisão drástica. Suspendeu todos os lançamentos em todos os espaçoportos chineses. Ou seja, até segunda ordem, nenhum foguete sobe, nenhum foguete vai ser lançado. Para você entender a magnitude disso, a China tem múltiplos centros de lançamento. Wenchang, em Hainan, é o mais moderno e ativo, mas também tem Jiuquan, no deserto de Gobi, Zhejiang, na província de Sichuan, e Taiyuan, na província de Shanxi. Todos parados, galera. E não foi apenas o governo. A empresa privada Blue Arrow Aerospace, uma das principais empresas de foguetes comerciais da China, teve que adiar um teste crítico do seu foguete Zhuk 3. Esse teste era para demonstrar a recuperação do primeiro estágio, basicamente fazer o que a SpaceX faz com o Falcon 9. Seria um momento histórico para o programa espacial comercial chinês. Adiado, porque quando o programa estatal tem um problema, todo o ecossistema para. E aqui, gente, tem um detalhe importante. Essa foi a quarta falha da China em 2026, em 56 tentativas de lançamento orbital. Presta atenção, pessoal. 4 falhas em 56 tentativas. Isso é uma taxa de sucesso de 93%. Não é horrível, claro que não. Mas para os padrões chineses recentes, preocupa. Nos últimos 5 anos, a China vinha tendo uma taxa de sucesso impressionante, com 50 ou mais lançamentos por ano e pouquíssimas falhas. Mas agora, em 2026, as coisas mudaram. Em janeiro, ocorreu uma falha no Long March 3B, o foguete mais antigo, usando propelentes hipergólicos. Para quem não sabe, o combustível hipergólico é um tipo de combustível que se inflama automaticamente quando entra em contato com o oxidante, sem a necessidade de ignição. Também tivemos a falha do Ceres 2, um foguete sólido. Em abril, perdemos o voo inaugural do Tianlong 3 e agora, em agosto, o Long March 7A. 4 falhas em menos de 8 meses. Isso leva a questões sobre o ritmo de lançamentos. O South China Morning Post, um dos principais jornais em inglês de Hong Kong, publicou um artigo com um título provocativo, abre aspas, alto demais, rápido demais, fecha aspas. A pergunta é, a China está lançando rápido demais, está sacrificando a qualidade pela quantidade, pela demanda? Especialistas em espaço dizem que é cedo para tirar conclusões, mas a investigação em andamento vai determinar se essa falha foi um problema isolado, uma anomalia operacional específica do Long March 7A, ou se revela vulnerabilidades sistêmicas mais profundas na família de foguetes Long March. E aqui, gente, tem um ponto importante. A China está sob pressão, não apenas para manter o seu ritmo de lançamentos, mas para competir.
A SpaceX está lançando quase semanalmente. A China quer fechar a lacuna. E quando você está sob pressão para produzir, às vezes, corners são cortados. Mas vamos ser justos. 4 falhas em 56 lançamentos ainda é uma taxa de sucesso muito boa. A SpaceX teve seus próprios problemas no início. O Falcon 9 teve 3 falhas nos primeiros 5 voos. A diferença é como você responde às falhas. E agora vem o verdadeiro pesadelo. A China tem uma das missões lunares mais ambiciosas da década, planejada para daqui a poucas semanas. Já falei dela aqui no canal para vocês, a Tianhui-7. Essa missão, gente, ela vai pousar no polo sul da Lua, que é uma região de enorme interesse científico e estratégico, porque lá pode ter água na forma de gelo, nas crateras permanentemente sombreadas. A Tianhui-7, gente, não vai ser lançada pelo Long March 7, mas sim pelo Long March 5. Só que o Long March 5 usa nos seus boosters laterais o mesmo motor YF-100 que é usado no Long March 7A. Então, se a investigação descobrir que o problema está no YF-100, a Tianhui-7, uma das missões mais importantes do Programa Espacial Lunar Tianhui e de todo o Programa Espacial Lunar da China, está em risco. O Long March 5 já está montado na plataforma de lançamento em Wenchang, pronto para essa missão. Mas agora, ninguém sabe se ele pode decolar com segurança. E isso nos leva aos impactos de curto, médio e longo prazo. Claro, como já mencionamos aqui, a paralisação total de todos os lançamentos, todos os espaçoportos chineses estão fechados para investigação. Isso significa atrasos em missões científicas, comerciais e militares. Segundo, a Tianhui-7 provavelmente vai ser adiada, mesmo que o problema não esteja no YF-100. A investigação vai levar tempo e a China não vai arriscar uma missão tão importante sem ter certeza absoluta de que tudo está funcionando. Terceiro, perdas financeiras imediatas. 174 milhões de dólares indo pelos ares no lançamento do Long March 7A com sua preciosa carga militar, mais os custos da investigação e mais os custos dos atrasos gerados. Se o problema for no YF-100, a China vai ter que revisar toda a sua frota de foguete que usa esse tipo de motor. Isso significa Long March 5, Long March 6, Long March 7, todos potencialmente afetados. E isso, gente, vai levar meses, talvez mais de um ano. E durante esse tempo, o programa espacial chinês vai estar significativamente limitado. Além disso, se houver problemas de controle de qualidade, como sugerem minhas fontes, vai haver uma reestruturação completa dos processos. Pessoas vão ser responsabilizadas, processos vão ser revisados. E isso demanda muito tempo. E não vai terminar por aí. As coisas vão ficar ainda mais complexas. Primeiro, existe o impacto na credibilidade. A China vinha construindo uma reputação de confiabilidade no espaço. Falhas como essa, especialmente em foguetes maduros, abalam essa confiança. Segundo, existe um impacto comercial. A China compete no mercado internacional de lançamentos. Cada falha afeta a disposição de clientes internacionais em contratar serviços chineses. E terceiro, há um impacto geopolítico. Satélites de comunicações militares são ativos estratégicos. Perder um deles não é apenas uma perda financeira, é uma perda de capacidade. E a China vai ter que construir e lançar um substituto o mais rápido possível. Mas como rápido se o espaço-porto está fechado? Quarto, e talvez o mais importante, se houver corrupção envolvida, isso pode levar a uma reforma mais ampla no programa espacial chinês. E reformas desse tipo, gente, levam anos. E pessoal, nós precisamos lembrar que a China está no meio de uma corrida espacial com os Estados Unidos. Não é mais a Guerra Fria, mas a competição real. A China já tem a sua própria estação espacial e quer pousar humanos na Lua. Está trabalhando arduamente nisso. Ela quer estabelecer uma base lunar permanente e está planejando tudo isso.
E para fazer acontecer, você precisa de foguetes confiáveis. A SpaceX está lançando quase semanalmente. A China está tentando acompanhar. Mas cada falha é um lembrete de que ir ao espaço é difícil. Como disse Elon Musk no X, abre aspas, foguetes são insanamente difíceis, fecha aspas. E ele está certo, é difícil, muito difícil. Mas a diferença é como você responde às falhas. A SpaceX aprende com cada falha. Elas são transparentes sobre o que deu errado e elas melhoram. A China é mais fechada. A nota da Tsinghua foi curta, não deu detalhes. E dada a natureza fechada do programa espacial chinês, pode ser que a gente nunca vai saber exatamente o que causou essa explosão. O que não quer dizer que os chineses também não sabem aprender com as suas falhas. Claro que sabem. Não é à toa que tem um programa espacial consistente. Mas o que a gente sabe é que quando um foguete maduro falha, especialmente carregando uma carga militar de alto valor, as consequências vão muito além da parte técnica. E então, o que tudo isso significa? Primeiro, significa que ir ao espaço é difícil, mesmo para uma potência espacial como a China, mesmo com foguetes maduros e testados. Segundo, falhas têm consequências, não apenas técnicas, mas políticas, militares e econômicas. Terceiro, o controle de qualidade é crucial, porque quando você corta caminho, quando você não segue processos, quando você prioriza quantidade sobre qualidade, as coisas dão errado. Quarto, a corrida espacial continua. Cada falha é uma oportunidade para os competidores ganharem vantagem. E quinto, alguém vai ser responsabilizado. Porque na China, quando algo dá errado no programa espacial, especialmente quando envolve aí ativos militares, as consequências são pessoais. Mas uma coisa é certa, essa explosão do Long March 7A, 85 segundos após o seu lançamento, vai repercutir por anos. E a Tianhui 7? Ah, galera, aí é duro, né? A Lua vai ter que esperar um pouco mais, eu acho, e a gente fica aqui na expectativa de uma missão que a gente quer muito ver aqui no canal. Porque o Nerd aos 50 é o canal das missões lunares. Então, se você curte esse tipo de história, curte missão lunar, é aqui. Já se inscreve aí no canal, deixa seu like para esse vídeo, para que ele chegue a mais pessoas aí no YouTube. Tá certo? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.